falar do momento social e a transdisciplinaridade. O momento social é um momento de muitas mudanças nos valores, mudanças culturais, mudanças de comportamento. E a gente sempre diz que essa mudança de comportamento social, a gente na academia chama isso de transição paradigmática. Na realidade é mudança de valores e como essas mudanças de valores sociais vão influenciar o nosso pensamento, as nossas pesquisas, as nossas relações com os nossos ouvintes, as nossas relações com os nossos alunos, enfim, as relações interpessoais. E essa forma de pensar a ciência, a transdisciplinar, ela vai levar a reflexões em pensamentos e princípios no dia a dia. Então, no dia a dia, a gente diz que a gente tem que olhar pelo menos com mais cuidado e refletir sobre uma coisa que se chama anel recursivo. É um princípio transdisciplinar que apara todas as arestas e deixa a gente num mundo muito redondo. É como se a mesa não tivesse uma cabeça de mesa, a mesa fosse uma mesa redonda. Isso significa que a gente está abraçando as ideias, que a gente está convivendo com ela, a gente está discutindo e a gente tem um papel de igualdade entre todas as pessoas que estão envolvidas nas redes dos usuários, com os alunos, etc. O segundo princípio que a gente se baseia nele é o princípio da dialógica. Veja, dialógica quer dizer pelo menos diálogo, quer dizer diálogo, quer dizer dois. Então, a gente não pode trabalhar sozinho, a gente sempre está trabalhando com outra pessoa e está trabalhando com outra pessoa pensando naquela pessoa como um sujeito social. Aquele que tem ação, aquele que pensa, aquele que dá a sua opinião, aquele que precisa recuar e aquele que precisa somar com as pessoas. A gente tem consciência disso? Muitas vezes a gente não tem consciência que a gente é um sujeito social, mas uma coisa é muito certa. Quando a gente não é um sujeito social, a gente sabe que a gente não está agindo e interagindo como a gente pensa ou como a gente gostaria de fazer. Portanto, o nosso papel social ele está um pouco comprometido. Um terceiro princípio e último, só para a gente não ficar falando de todos os princípios, é o princípio do holograma. Qual é o princípio do holograma? É aquele princípio que o todo está na parte e a parte está no todo. Isso é um princípio antigo da ciência, mas é para a gente se lembrar que a gente é um pequeno recorte da natureza dos seres vivos e a gente está inserido no mundo social, no mundo de redes, no mundo de ações sociais, no mundo de estudos e no mundo de repercussão também do pensamento, né? E aí a gente fica pensando como a gente pega esses princípios, que são princípios teóricos, como a gente pensa essa mudança social nesse momento e a gente trabalha nas nossas práticas. Como são as nossas práticas sociais? Como são as nossas práticas nas redes que a gente participa? Como são as nossas práticas na academia? Como são as nossas práticas na nossa profissão? Então, se a gente quiser dar um exemplo, a gente pode trabalhar com o exemplo da intersetorialidade na área da saúde, né? Então, todos os setores vão trabalhar em ação com um todo e todos têm um papel tão importante quanto eu individualmente. Todos os setores vão trabalhar em prol de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade onde as pessoas se tornem cidadãos. E quando a gente fala em tornar-se cidadãos, a gente fica pensando, por exemplo, que a pessoa que está numa marginalidade, a pessoa que tem problemas de inserção social, as pessoas que estão sofrendo algum tipo de violência, com certeza esse papel de cidadania dele está um pouco comprometido. Então, a grande arma, digamos assim, que a gente tem desse pensamento transdisciplinar é que a gente use-o no dia a dia, conscientemente, para a gente fazer mais parcerias. Eu acho que essa é a finalidade última da transdisciplinaridade. As políticas públicas, principalmente as políticas públicas de ação na área da saúde, elas já são concebidas transdisciplinarmente. Além de elas serem concebidas transdisciplinarmente, elas recomendam ações transdisciplinares, se não colocar ainda a palavra transdisciplinar, que já seria assim o auge da
possibilidade de aplicação desses princípios, a gente fala nas práticas interdisciplinares, que na realidade é uma busca desse princípio de religação, de conjunto, etc. Quando a gente vai trabalhar, de fato, no dia a dia, a gente tem visto que os programas, os serviços, principalmente aqueles serviços hoje que estão destinados à atenção à saúde do usuário de drogas, eles são concebidos, são pensados e são divulgados com um pensamento transdisciplinar. Na realidade, a grande dificuldade que a gente ainda encontra é em nós mesmos. Nós aprendemos a pensar disciplinarmente. Nós aprendemos a pensar e investir na nossa profissão como uma responsabilidade só nossa. A gente aprendeu a pensar numa especialidade como um empoderamento daquele profissional. Então, nessa competitividade do mercado neoliberal, se você pensa em passar o seu serviço ou dividir o seu serviço com outra pessoa, você está pensando que você está perdendo o seu terreno e competitivamente você não estaria muito seguro no local que você está. Às vezes nem é um local que você vai perder o emprego, mas é um local que você vai perder, às vezes, reconhecimento, às vezes atenção, às vezes gratificação, porque você é um profissional que consegue dar conta de tudo sozinho, né? Então, nesse sentido, a grande dificuldade da aplicação da transdisciplinaridade ou do nosso trabalho no dia a dia é o nosso próprio pensamento. E aí tem um autor que se a gente pensar no autor brasileiro que pensou transdisciplinarmente, embora não tinha essa palavra, foi Paulo Freire. Quando a gente pensa na educação freiriana, a gente pensa que ele considera o sujeito como o sujeito da ação, um sujeito no seu mundo, um sujeito na sua integralidade. E um dos autores que a gente trabalha os princípios da transdisciplinaridade, Edgar Morin, ele diz assim, que a grande questão da transdisciplinaridade é quando a gente reformar o pensamento. Mas quando é que a gente vai reformar o pensamento? Quando reformar as instituições. Mas as instituições só são reformadas a partir de uma mudança de pensamento. Então, o que a gente está exercitando hoje a gente, nas nossas conversas, no dia a dia, a gente está descobrindo isso, que a grande dificuldade da eficácia e da eficiência dos nossos serviços de saúde, da nossa atenção a uma saúde integral, ela está também no nosso pensamento, nas nossas ações, no nosso dia a dia. Então, se a gente vai considerar o nosso usuário, o nosso cliente, o nosso aluno, o nosso parceiro como um ser semelhante a você mesmo, como um ser vivo, a gente vai poder descobrir que por trás daquela patologia tem um ser humano com sentimentos, tem um ser humano com dificuldades psíquicas, emocionais, financeiras, enfim. A gente tem uma dificuldade de ver o sujeito como um todo, um sujeito social, um sujeito integral. E essa é a proposta da transdisciplinaridade e que a gente acha que a gente vai conseguir ser transdisciplinar ou ser complexo, mas o ser complexo da transdisciplinaridade é muito interessante, porque como princípio filosófico, complexo é aquilo que é construído conjuntamente, complexos do latim. Então a gente brinca que na transdisciplinaridade o complexo é o mais simples, é o mais fácil. E a gente está torcendo que seja o mais fácil também para a gente trabalhar com ele, para chegar a uma conclusão desejável com relação às nossas ações nos planos de saúde, no trabalho com o usuário de drogas.